Olá, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre Gunther, o Cachorro Milionário, minissérie disponibilizada no catálogo da Netflix que, em 4 capítulos, tenta mostrar pra gente uma daquelas histórias rocambolescas, cheias de idas e vindas, reviravoltas, surpresas, personagens esquisitos, malucos, enfim, tudo aquilo que a gente tende a gostar em um documentário baseado em fatos. A minissérie ela tenta ser a Máfia dos Tigres de 2023, lembram? Aquela minissérie que fez bastante sucesso durante o ápice da pandemia. Mas acredito que falhe, e falha por 2 motivos. Primeiro, porque demora a reconhecer que não é a quantidade de reviravoltas que torna uma história mais interessante. E segundo, porque demora a reconhecer que a parte mais importante de qualquer obra ficcional ou documental é o elemento humano. E é a nossa capacidade de nos articular com aquele elemento humano, independentemente das reviravoltas que virão inevitavelmente. Mas não me entendam mal. Eu realmente gosto de ser surpreendido. Eu gosto do final de Seven. Gosto do final de Os Suspeitos. Gosto de Vidas em Jogo. Gosto de que as pessoas me peguem o tapete, me derrubem. Acho legal. Mas o que eu não gosto é como você tenta utilizar a quantidade de reviravoltas como métrica para a avaliação da relação subjetiva com determinada obra. Há reviravoltas em excesso e nenhuma delas é trabalhada aprofundadamente da maneira com que poderia ser trabalhada. É revelado algo, aquilo nos choca, aquilo nos tira do nosso equilíbrio e logo depois é revelada alguma outra coisa e a gente fica nessa montanha-russa constante de reviravoltas que não parece nos proporcionar nada muito além do que o choque imediato. Um ótimo exemplo acontece no 4º episódio, quando uma reviravolta relacionada ao próprio Gunther e a criação de animais é trazida à tona e o documentário não explora. Demora 3, 5 minutos, nos cientifica de que aquilo acontece, mas não vai além disso. É isso que eu sinto falta. O que eu quero dizer é que a ênfase em uma trama cheia de voltas, uma trama que eu posso chamar de rocambolesca, não pode vir à custa do desenvolvimento dela, não pode vir à custa do desenvolvimento dos personagens, mesmo que os personagens sejam detestáveis, mesmo que os personagens sejam fúteis o bastante para que a gente não tenha absolutamente nada para extrair deles, senão a própria crítica por serem fúteis, por viverem nesse mundo de aparências, por viverem em um mundo artificial. É por isso que me parece que a direção coloca em primeiro plano o fora do quadro, que é tudo aquilo que acontece antes da ação, que está fora da delimitação da imagem de cinema e está fora da delimitação temporal também da imagem de cinema. Você vê, por exemplo, os momentos em que os atores sociais estão conversando com o diretor de uma forma descontraída. Você vê os spots de iluminação que normalmente estariam escondidos para criar essa ilusão. Você tem um cenário excessivo, kitsch, cheio de detalhes, cheio de comunicação visual que praticamente nos dá dor de cabeça, que é para mostrar essa relação do falso, do encenado, do ilusório, essa experimentação com esses personagens fúteis em uma tentativa de procurar profundidade em uma folha de papel. É por essa razão que eu acho que seja frustrante que tenha menos tempo para que a gente tente entender o que se passa na cabeça do arquiteto da trama, por assim dizer, que é o Maurizio, que é o tutor do Gunther e o responsável por gerir a sua fortuna, e mais ênfase nas reviravoltas, mais ênfase em personagens que talvez não acrescentem muita coisa, senão o próprio estranhamento, senão o próprio sentimento de descolamento do mundo real propriamente dito. E é o Maurício que é a espinha dorsal desse documentário. Ele literalmente coloca o Gunther, o pastor alemão, de lado. E você pode perceber como nas imagens de arquivo o Gunther praticamente não aparece. O que aparece é a arquitetura, é tudo que o Maurício construiu. E mesmo nas imagens contemporâneas, o Gunther simplesmente está no cantinho dele. Ele não chama tanta atenção quanto o protagonista. E Maurício, ele é intrigante. E, embora não seja o tipo de sujeito que vá ter minha compaixão, e tampouco parece querer a minha compaixão, querer a minha empatia,
Eu acho que há muito vazio existencial, há muito sofrimento na vida dele que nenhuma riqueza, luxo, mansões, festas, hedonismo jamais poderão preencher. Maurício é um sujeito que procurou nas coisas erradas respostas para as suas frustrações e dúvidas internas. A gente consegue se relacionar com esse tipo de sujeito, mesmo que a gente não concorde com o que esse sujeito faz. E é por isso que Gunther, cachorro milionário, ele perde uma oportunidade de explorar esse cara. Ele perde uma oportunidade de colocar diante do espectador um sujeito que, por mais que inspire emoções contraditórias, ainda assim é um sujeito que merece a nossa atenção. E é justo nesse momento que as reviravoltas, as surpresas, caem melhor, porque elas ajudam-nos a ressignificar tudo aquilo que assistimos. Então, quando a gente descobre um determinado evento que liga o episódio 2 para o episódio 3, a gente revê tudo aquilo que o Maurício fez. A gente enxerga um novo personagem. A gente enxerga a complexidade desse sujeito diante de um caso criado quase como um sensacionalismo barato, quase como uma matéria que a gente poderia ver nas tardes de domingo na televisão, chamando a atenção. Olha que legal, um cachorro que é dono de uma fortuna de centenas de milhões de dólares. Não, você vê mais. Você encontra mais coisas, porque essa reviravolta, quando bem trabalhada, ela ressignifica a trajetória do protagonista. Ela não funciona só como um eletrochoque para você acordar na experiência de cinema e dizer, uau, que filme. Não, funciona em um nível mais rico, proporciona um roteiro mais aprofundado. Surpresas tendem a ser muito boas dentro do cinema. Seja uma surpresa má, uma surpresa boa, ela em si é boa, porque ela proporciona uma mudança no status quo. Mas são as pessoas com quem nos relacionamos, sejam essas pessoas falíveis, superficiais, até mesmo criminosas, que nos mexem. Gunther, o cachorro milionário, não pede que nós gostemos do Maurício. Não pede que nós empatizemos com aqueles que pipocam ao redor desse sujeito para usufruir a fortuna do cachorro, para viver uma vida sem responsabilidade, para viver uma vida nababesca e hedonista. É para que a gente perceba que o plot twist ele só faz sentido além de um choque imediato quando ajuda a reavaliar e a revelar os personagens que julgávamos conhecer. Gunther, o cachorro milionário, está disponível na Netflix e para a minissérie eu dou 3 estrelas em 5. Se você curtiu esta crítica, não deixe de inscrever-se no canal, curtir, comentar. Tudo isso é gratuito. Você me ajuda também a crescer aqui no YouTube e eu espero vocês em outros dias para mais críticas. Tchau!